Mas aí precisamos voltar agora à questão da Petrobras para ver o preço do combustível. Então vamos lá. Porque o senhor parece ter uma posição, governador, de maior intervenção na Petrobras. Isso é uma propaganda ideológica absolutamente chocante. Então explique. Deixa eu explicar para você. No mundo do petróleo... Só lembrando, o presidente Bolsonaro trocou 2 vezes o presidente da Petrobras dizendo que... Isso é um grande ator, isso é um canastrão. O Bolsonaro tem compromisso orgânico com a bandalheira que tomou conta da Petrobras, agora de um jeito diferente da bandalheira que tomou conta da Petrobras com o Lula e o PT. Bolsonaro é comprometido organicamente com isso e ele faz esse teatro. Sendo que o Eduardo Oineg pensa que existe algum normativo que impõe esse preço da Petrobras para dizer que não é administrado pelo governo. Sabe qual é o normativo? Uma deliberação do Conselho de Administração, onde o assento majoritário pertence ao governo. Então quem é que manda mesmo na política de preço? O governo. Sim, mas houve uma política de preço definida. Isso é minha visão? Não, mas sim. Espera um pouquinho. Não, que a maioria mas houve uma política de preço definida de história não é minha visão. Houve um belo dia, em 1954, foi criada no Brasil uma companhia de petróleo chamada Petrobras. De 54 a 2016, quando sofremos um golpe de Estado, o Brasil tinha uma política de preços. De 1954 a 2016, o Brasil tinha uma política de preço. Não, qual é a política de preço? Custo interno. Mais rentabilidade em linha com a prática internacional. Bom, mas qual é a natureza, como ela tem um monopólio? Qual é a natureza da Petrobras? Ela é uma empresa de economia mista. Não, ela é uma SA. Ela é uma empresa de economia mista. Governador, ela é uma SA. Empresa de economia mista é uma SA. Bom, ela é uma SA. Significa o seguinte, ela segue as regras da SA. Mas o governo tem uma maioria ali. O governo tem uma maioria. Meu Deus do céu. Mas, governador, só um minutinho, peraí. O governo tem uma maioria aí, tá certo? Tem uma maioria. É o que eu estou tentando explicar. Sim, então, por quê? Porque nós somos um sócio controlador. O que o senhor vai fazer com essa maioria? A maioria, deixa eu explicar a causa para a gente ir para a terapia. Senão a gente não deixa o povo na jogada e fica essas viagens, esses delírios no Brasil. Quem manda no preço da gasolina é o governo, sócio controlador da monopolista Petrobras. Por que o preço da gasolina não está baixo? Aqui não está R$1. Se você deixar, eu explico. Tá, vamos ver. Em 2016, o Conselho de Administração da Petrobras, convocado pelo controlador Michel Temer, representando o povo brasileiro, determinou que a Petrobras, doravante, não ia mais fazer os seus custos e rentabilidade e transformou-se numa política de paridade de preços de importação. Por quê? Chama PPI. Por quê? Porque o acionista minoritário demandava rentabilidade máxima, que é o papel dele. E quem estabeleceu essa prevalência do acionista minoritário? O Lula e o Fernando Henrique, que entregaram 64% do capital não votante da Petrobras a acionistas privados. Portanto, a turma do PT fala essas coisas e tal, mas aqui está a raiz. Aí você confunde que é lei das SA, tem nada de lei das SA, eu sou advogado e professor de direito, não é que isso... Não, mas eu leio também. Governador, eu leio também. Mas a lei da SA não determina, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, onde eu trabalhei, é uma SA. Tem ações cotadas em bolsa, etc, etc. E quem é controlador é o sócio majoritário, que é o Benjamin Steinbrück. E quem determina a nossa estrutura de custos, etc, etc, somos nós. Eu digo nós porque eu trabalhei lá como executivo. Enfim, fui presidente de 2 companhias do Grupo CSN. Então, só um minutinho. Então, o que acontece? A política brasileira determinou que o preço da Petrobras fosse PPI. Não mais custo, mais rentabilidade, mais PPI. Então, vamos agora entender para o espectador que não está obrigado a entender essas coisas. Como é que se forma o preço de um sanduíche, Adriana, na praça da universidade? Não é o custo de produzir o sanduíche mais uma rentabilidade razoável que pague o trabalho do cidadão? E por que ele não pode exorbitar com esse preço? Porque tem um concorrente ali na iminência dele que vai tomar o freguês. A Petrobras é um monopólio, Eduardo Oineg, tanto na legislação quanto na prática internacional esmagadora, todo monopólio, o preço tem que ser administrado pelo governo. É uma informação básica, todo mundo. E no mundo do petróleo é assim, gostemos ou não. 80% do petróleo do mundo é controlado por estatais e os 20% remanescentes por um oligopólio de 7 irmãs, as famosas 7 irmãs. Então veja, a Petrobras sabe quanto custa produzir um barril? Pela Petrobras, 10 dólares. 10. Quando você entra em cascata, cadeia de produção, refino, transporte, mais distribuidor, 20. Não sei o que e tal, vai a 25, olha lá, 30, com imposto, com tudo dentro. É isso. Não devia ser isso que ela cobra? Não é não razoável que seja o custo mais a rentabilidade? A rentabilidade é o balanço das SAs, é público. A Texaco, a Total, a British Petroleum. É o preço internacional. Ela pode vender lá fora a 120, 130, por que ela não vai vender, governador? Aqui que taxa, porque ela é uma empresa que nos pertence e foi criada para proteger o Brasil das oscilações especulativas. Aí vem a sua interpretação. Não, a interpretação de quem está do lado do povo versus quem está do lado da acionista minoritário. É disso que se trata. É disso que se trata, concordo. É o ponto fundamental. O senhor então está querendo dar uma função social à Petrobras. Função social não. Todo monopólio tem um preço administrado pelo governo, isso é da literatura. Se você olhar o Adam Smith, o mais radical dos capitalistas, sabe do que eu estou falando. Ou você tem uma concorrência que estabelece pelo mercado o ponto ótimo de equilíbrio. Por exemplo, no mundo global, eu fiz um levantamento do lucro médio das grandes corporações de petróleo. 6,5%, 7%. Sabe quanto foi da Petrobras? 38%. Mas como é que você vai fazer na prática? É sim, eu posso dizer só como eu vou fazer? É isso que eu queria ouvir. Primeiro dia do meu só governo... para terminar minha pergunta. Na prática, pelo seguinte, pelas regras atuais, o senhor não pode chegar lá e falar o barril vai ser vendido a 60 dólares, 50 dólares. Não, eu posso sim. Mas o senhor pode fazer alguma coisa, que eu não sei o que é, o senhor vai contar, para que o senhor tenha esse controle sobre o preço da Petrobras, que o senhor não tem hoje, fazer o seguinte, como presidente da República. Como presidente da República, eu determinarei a política de preço da Petrobras. E só que eu vou fazer uma política de preço muito séria. Mas como você vai fazer? Se você deixar eu responder. Não, eu estava encadeando a dia 3 vezes e fui interrompido, mas tudo bem. Vamos lá. No primeiro dia do meu governo, os jornais publicarão 2 editais. Num edital, eu convoco o Conselho de Administração da Petrobras para anunciar que a PPI vai trocar por uma política de preço que eu vou nomear de PPE.
Ao invés de eu Uai, seu app de vídeos curtos.